Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui o debate sobre o título do Fortaleza na Copa do Nordeste, terceiro título do Fortaleza na Copa do Nordeste e o quinto título do Vojvoda sobre o comando da equipe do Fortaleza, né, se credenciando aí um dos maiores técnicos da história do Fortaleza, já levou o Fortaleza para Libertadores, Fortaleza já foi para a fase de oitavas de finais, fato inédito, que nunca tinha acontecido na história do Fortaleza. Fortaleza chegou numa final de Sul-Americana e tudo isso com o técnico Juan Pablo Vojvoda, o técnico que tem feito história. Tem outros jogadores também, o Pikachu também tá desde esse início também, né? Até antes mesmo do Vojvoda, né? O Pikachu, né? Um jogador que tem muito tempo nessa equipe também. E o Fortaleza pegou uma equipe que não é boba, a equipe do CRB é uma equipe forte, tem jogadores ali, tem grandes condições de atuar em times até de primeira divisão. Você vê que o time do CRB jogou muito mesmo contra o Fortaleza, jogando em casa, eles dominaram o jogo, para falar a verdade, né? E vou te falar, hein? Se a equipe do CRB tivesse feito um golzinho na Arena Castelão, teria complicado a vida do Fortaleza, né? Levou para os pênaltis ainda, e nos pênaltis a equipe do Fortaleza conseguiu converter em 5 penalidades e a equipe do CRB perdeu a primeira cobrança. E vamos acompanhar aqui o debate nas imprensa falando sobre o Fortaleza e o jogo do Mana CRB. Vitória Leite vinha trazendo pra gente aqui como existe uma mobilização da torcida do CRB para tentar reverter esse placar e conseguiu fazer o 2-0. Só que a maturidade também do Fortaleza nas cobranças de pênalti, claro, também o erro do Anselmo. O Fortaleza sai campeão mais uma vez e a gente vai ao vivo então com a nossa repórter, com o Elton também, que acompanharam. Então ontem estiveram na cobertura, não na festa, né? Na cobertura, em toda a emoção também do Fortaleza e do Vojvoda. Tudo bem, Vitória? Bom dia, Mari. Pra você, pessoal do estúdio, todo mundo que nos acompanha. Bom dia também, meu parceiro. Bom dia, Vitória. Você não esteve na festa? Daí esse tipo de coisa a gente não fala ao vivo, né? Imagina, o ônibus do Fortaleza saiu direto pro aeroporto, eles voltaram já pra Fortaleza nessa madrugada. Mas é isso, a gente pôde acompanhar tudo de pertinho, foi uma festa muito bonita que a gente sempre ressalta a torcida do Fortaleza, né? Que realmente é uma torcida muito apaixonada, mas a torcida do CRB fez um espetáculo ali no estádio Rei Pelé, mais de 17 mil torcedores foram acompanhar de perto e apesar de terem perdido o título, né, pro Fortaleza nos pênaltis, por conta de como o time jogou, de conseguir o 2-0, a torcida ainda aplaudiu os jogadores na saída do gramado, então foi uma final muito bonita de acompanhar. Foi a minha primeira final de Copa do Nordeste, mas o Elton já é expert, gabaritado, 12 finais de Copa do Nordeste. Eu queria que você me falasse do sentimento dessa, assim, o que foi mais especial nessa, Elton? Bom, Vitória, primeiro, bom dia para os companheiros do estúdio, fã de esportes. A gente está até próximo aqui ao aeroporto Zumbi dos Palmares, né? Esse também é cultura, Zumbi dos Palmares, um dos maiores quilombolas da nossa história, se não o maior, né? Quilombo dos Palmares, que fica aqui em Alagoas. Os escravos que fugiam aí das fazendas, das senzalas, né? E era um território quase do tamanho de Portugal, né? Localizado aqui em Alagoas. Que é um símbolo também de sobrevivência, né? Eu vou pegar o gancho da palavra sobrevivência porque foi o que o CRB conseguiu fazer no jogo da volta. Porque se imaginava, né, que no jogo da ida o Fortaleza abriu 2-0, poderia ter feito um placar maior, mas vinha com a vantagem muito boa. A gente viu o Fortaleza mudar o seu sistema defensivo e perder o Moisés com menos de 15 minutos. Eu acho que isso mudou um pouco o cenário do jogo e fez com que o CRB crescesse. Aliás, mais de 15 mil pessoas empurrando o time, né, desde o primeiro tempo. Eu diria que no segundo tempo, inclusive, foi um massacre do CRB em cima do Fortaleza. Foram 16 finalizações contra 2 da equipe do Vojvoda, que no fim do jogo, inclusive, passou por um sufoco complicado, né? Acabou levando para os pênaltis e passou por uma superação interessante, que era algo que o Fortaleza buscava também, né? Passar por esse fantasma dos pênaltis. Os jogadores falaram depois do jogo, né? Com você, inclusive, e eu acho que isso foi importante também para conquistar um título. Mas foi uma grande final. O CRB valorizou demais o título do Fortaleza e o Fortaleza vai subindo degraus para tentar chegar no Bahia e no Vitória, né? Que tem 4 títulos agora, o Fortaleza, junto com o Sport, e com o Ceará tem 3 títulos da Copa do Nordeste. O Vojvoda até falou que quer passar esse número aí na entrevista coletiva no pós-jogo. Mas a gente está aqui acompanhando tudo de pertinho. Fortaleza tricampeão. O CRB que chegou a uma final depois de 30 anos não conquistou, mas foi uma conquista ali para eles também, Mari.
Pois é, foi emocionante, né? Pelo contexto e é isso que o Elton falou. Acho que valorizou também o título do Fortaleza, porque aquele 2-0 parecia que já estava definido na ida. O CRB buscou e foi uma final impressionante. Bom, os títulos do Vojvoda no Fortaleza. Em 21 campeão cearense, 22 também. Em 2022 também é campeão da Copa do Nordeste. E em 23 é campeão estadual. Em 2024 vence a Copa do Nordeste. Ontem ele dava entrevista para a Vitória e ele se emocionou, né? A Vitória até falou, nossa, eu tô vendo seus olhos ali, né, brilhando. E ele fala sobre a relação dele com o Fortaleza. É chovendo molhado falar do Vojvoda, enfim. Mas eu acho que quando ele cita essa vontade de conquistar mais com o Fortaleza, ele fala também sobre essa maturidade de jogos difíceis, de encarar situações que relembram traumas e que é assim que vai formando uma equipe vencedora. E é uma identificação para além do campo e bola, né? Porque ele fala sobre a cidade, ele fala sobre como a família dele se sente quando vai a Fortaleza, o que motivou a permanecer, o quão importante é a Copa do Nordeste, essas competições regionais. Então, acho que o trabalho do Vojvoda e essa permanência, ela vai para além mesmo do campo e bola. É de confiança, é um relacionamento ali mútuo entre o presidente, entre ele, o que eles entendem sobre o projeto, o que ele entende sobre a própria carreira, né? Como ele se imagina, o que ele quer conquistar, as ambições pessoais dele também, porque a gente fala muito sobre o clube, mas a ambição do treinador mesmo, né? E ele fala que quando ele permanece e passa por toda aquela questão lá de um primeiro semestre de rebaixamento de Campeonato Brasileiro, a conversa é sobre permanecer e conquistar títulos com Fortaleza e estar no caminho de títulos para além dos que ele já conquistou. E porque esses títulos todos aí que a gente mostrou, acho que aquela lista é grande, mas ela é até pequena diante do que o Fortaleza faz. Porque a relevância do trabalho não está só ali no estadual ou no regional. Ele já ultrapassou todas essas fronteiras, não é, Dona? Muito. Já ultrapassou demais. O Vojvoda, desde que chegou, levantou taça em todos os anos. Só que é interessante falar, óbvio que ele tem muito mérito, ele é um dos grandes técnicos que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Tem toda essa convicção no projeto, ele já recusou inúmeras propostas de clubes que estavam interessados e permaneceu porque lá ele tem o respaldo, ele está valorizado. Ele gosta muito da cidade, do clube, da forma como o projeto é tocado com profissionalismo e transparência, só que vai além do Vojvoda. Fortaleza, nos últimos 10 anos, ele levanta a taça em todos os anos. Então, assim, é um time que a gente viu, né, sofrendo muito na Série C para conseguir voltar a uma Série B e depois uma Série A. Hoje o Fortaleza, ele é um dos times mais competitivos do futebol brasileiro. Você não tem mais nenhum tipo de surpresa com o Fortaleza brigando por vaga em Libertadores, sendo competitivo em Sul-Americana, foi para a última final, líder do grupo com Boca Juniors, conseguindo resultado dentro da Bombonera. Então o trabalho é muito bem executado. Acho que o jogo ontem foi um jogo ruim do ponto de vista de rendimento, bem diferente do que a gente viu no Castelão, que o Fortaleza foi amplamente superior ao CRB. Mas é um trabalho que tem que ser tratado da maneira que merece. É referência, é um modelo. É um clube que foi reestruturado e elevado, principalmente na gestão Marcelo Paz. Eu queria perguntar pro Elton, pra Vitória, enquanto a gente está vendo aí novamente os jogadores do Fortaleza comemorando. Ontem, antes do jogo, quando a gente estava conversando, né, Elton e Vitória, no momento da escalação, e chamou a atenção as mudanças que ele fez. E a gente até ponderou, né, Elton? Olha, não é normal fazer tantas mudanças assim para um jogo decisivo, né? Mudar, né? Principalmente na questão defensiva, como você estava falando. Nesse sentido, não deu certo, assim, o risco foi muito grande e talvez ele tenha flertado, assim, com um perigo que ele não imaginava. O que vocês pensam? Eu acho que não deu certo não no ponto de vista defensivo, né? O Fortaleza sobreviveu o primeiro tempo, pelo menos defensivamente bem. Eu acho que a questão, Bruno, foi muito mais na construção do jogo, né? Porque o Brites é um zagueiro que atua como lateral direito, ele não atua como zagueiro, um terceiro zagueiro, ele atua como lateral mesmo, então não tem característica de construção, né? Ele tem até uma facilidade de fazer esses passes longos, mas não é um cara para construir a partir do campo de defesa. O Kusevich e o Cardona, né, no sistema defensivo, esse sim, né, fechando um pouco mais e dando liberdade para o Bruno Pacheco. E aí a gente imaginava, né, ele vai compensar com o meio-campo mais leve, colocando o Pedro Augusto e o Hércules para fazer essa construção. Só que o Hércules ficou preocupado em marcar o GG, para anular o GG.
o Daniel Paulista colocou o Falcão como uma espécie de terceiro zagueiro, ou seja, tirou o volante e colocou um pouco mais atrás, então o outro volante ficou sem referência, o Pedro Augusto ficou sem referência. Então o Fortaleza sentiu dificuldades para construir. As mudanças, elas talvez foram no sentido de gerenciar calendário, né? Com uma vantagem, ele controlar o jogo, tirou o Zé Wellison, que entrou no segundo tempo e o time tentou controlar, mas aí o CRB já estava sufocando demais o Fortaleza. E eu acho que a perda do Moisés, eu acho que foi um impacto maior, né? Um impacto até psicológico, que era o cara que do meio para frente estava resolvendo, né? Terminou como artilheiro, né, Vitória, da Copa do Nordeste. O maior artilheiro da história do Fortaleza na Copa do Nordeste, né? 11 gols. Nessa competição só 7 gols e saiu ali muito triste, isso mexeu bastante com o banco de reserva. Mas acho que dá para falar justamente sobre essa percepção que o Vojvoda teve sobre essas mudanças que ele fez, porque ali pertinho, né, eu estava ao lado do banco de reservas, então eu estava muito perto do Vojvoda. E é engraçado porque ele é um cara muito sereno, da forma que ele fala com a gente, ele é sereno ali na área técnica, mas ontem ele estava nervoso, falando, lógico, falando alto, né, para tentar chamar atenção, mas ele estava bravo, que é uma coisa que a gente tá acostumado. O auxiliar dele foi expulso, né? Teve isso também. O banco de reservas realmente estava muito nervoso naquele início de partida. Acho que ele sentiu que não estava dando certo mesmo, como você falou, Bruno. No final do jogo ele tava ruim unha. Tava, passando a mão na cara, né? Passando a mão na cabeça. Tava aquela pressão toda ali do Ele não perde time qualquer do CRB. jogador, né? Foi o cara que foi importante no jogo anterior, por exemplo. Isso pode mudar toda uma estratégia, pode Claro. desestabilizar ali momentaneamente. Mas assim, quando acaba uma temporada e o time é campeão, mesmo tomando um revés ali de 2-0, enfim, o torcedor termina o ano e fala, terminei o ano com título, tô bem, tá nem aí se foi 2-0, se passou um sufoco ou não. Esse título ele é no início da temporada, ou seja, ele pode te ajudar para te dar um diagnóstico ou talvez um parecer do que pode ser a equipe no restante da temporada. Então nada é muito definitivo, não é que acabou o ano para o Fortaleza agora e tá tranquilo, tô feliz, se 2-0 foi um susto, mas passou. O Fortaleza não está na Copa do Brasil e o Fortaleza tomou esse susto na Copa do Nordeste. O que precisa ser feito talvez de ajuste para que ele chegue numa final de Sul-Americana mais uma vez, para que tenha um campeonato brasileiro mais tranquilo, para que talvez principalmente em jogo de mata-mata, né, um jogo não tenha uma disparidade muito grande para o outro quando estiver na casa do adversário, quando tiver que decidir fora de casa? Tá sendo um pouco desse primeiro semestre, né, do Fortaleza, porque o Fortaleza ele já conquistou coisas grandes nessa temporada, como passar em primeiro lugar do seu grupo tendo Boca, golear o Boca em casa, buscar um empate fora, golear o Sport também em fase decisiva de Copa do Nordeste, conquistar o título. Mas ele já teve partidas também que ele não desempenhou bem, que o Vojvoda precisou vir na coletiva e falar realmente que não gostou do desempenho do time e falar sobre melhorar a parte da eficiência ofensiva, né, do Fortaleza. Poderia ter sido um placar mais elástico no jogo de ida. Então, acho que tem esses ajustes ainda do Fortaleza para passar, mas é muito melhor passar dessa maneira com o título. Claro. Mas ele é um favorito na Copa do Sul-Americana, não é? Acho que sim, é um grande candidato. Acho também. Tem que ser respeitado por tudo que está construindo. Eu ainda acho o Fortaleza muito instável psicologicamente no jogo, assim. Dentro de uma mesma partida, a gente vê algumas versões diferentes do Fortaleza. O que consegue sustentar com um pouco mais de organização no primeiro tempo e o que é amassado no segundo tempo, por exemplo. Óbvio que o resultado contra o Boca é um resultado que traz uma maturidade. Ali foi uma versão muito copeira do Fortaleza. Mas se a gente for analisar como a equipe sofreu, estou falando de rendimento, né? É algo que o Vojvoda vai ter que encorpar ainda nesse time, porque a gente viu em alguns momentos contra o Boca, por exemplo, o time sendo moído também, pelo contexto, pela pressão da arbitragem, pela pressão de um time como o Boca, consegue o resultado, a gente tem que valorizar. Mas eu acho que é um time muito instável e é um time que precisa crescer nessa parte da eficiência. O Vojvoda está falando isso desde o início da temporada. É um time que é pouco contundente, ele cria, nem foi o caso ontem, mas, no geral, ele costuma criar muitas oportunidades, mas não consegue ser eficiente. Isso custou a Copa do Brasil, talvez, né? Sim, no primeiro muito, jogo. Muito, contra o Vasco. E eu lembro isso desde o ano passado, talvez, a gente conversando aqui com o Marra, e ele falando, o Fortaleza cria, não é que o Fortaleza não ataca. É que em alguns momentos ele não consegue colocar essa bola para dentro. A gente discutia ali quem ia ser o atacante principal ali, o centroavante, como que o Fortaleza ia conseguir colocar essas oportunidades para dentro do gol, né? Agora, foi muito importante ter conquistado ontem nos pênaltis. Assim, muito importante para o Fortaleza. Para além do que a gente pode pensar, assim, do que ficou de todos os títulos que perdeu dessa maneira. Vamos nos despedir, então, ali da Vitória e do Elton, parabenizando mais uma vez também, claro, o pessoal. Galera, assim, o Fortaleza
Tem muita coisa para melhorar? Tem muita coisa para melhorar, né? Muita coisa para se ajustar. Eu acho que o Fortaleza, assim, tem tido algumas falhas. Isso daí ficou bem nítido nesse jogo contra o CRB, né? Então o Vojvoda, se ele quiser chegar longe de novo na Sul-Americana, ele vai ter que fazer alguns ajustes nessa equipe. E eu acredito muito sim no trabalho do Vojvoda. É um técnico que já esteve em altos e baixos na equipe do Fortaleza, né? E sempre está conseguindo chegar em decisões. Então esse ano tem sido um pouquinho diferente, na minha opinião. O início assim não foi tão bom, mas a equipe está subindo de produção. Eu acredito muito nessa equipe do Fortaleza, é uma equipe bem ajustada. O técnico também conhece muito bem os jogadores que ele tem. Então o Fortaleza precisa também mudar alguma coisa aí no seu sistema, porque essa Sul-Americana acredito que vai ser mais difícil do que a última edição. Então assim, Fortaleza está esperando ainda o confronto, né, da próxima fase, né, que é a fase de oitava de finais. Antes ainda teremos a fase de playoffs, as equipes que ficaram na segunda colocação na fase de grupos, contra as equipes que ficaram na terceira colocação na fase de grupos da Libertadores. Após esses confrontos, saberemos aí quem a equipe do Fortaleza vai enfrentar. Então, é um caminho longo ainda para o Fortaleza na Sul-Americana. E primeiro, Fortaleza também tem que se consolidar no Campeonato Brasileiro, se manter bem na tabela, porque não adianta você chegar bem em outras competições e você passar sufoco no Campeonato Brasileiro. O grande objetivo do Fortaleza é se manter entre os melhores do Brasileirão. Não é abandonar o Campeonato Brasileiro, como já aconteceu um tempo atrás aí do Fortaleza, que chegou a ficar em último colocado, risco de rebaixamento. A equipe conseguiu se recuperar, mas não pode ficar vacilando, porque nem todo ano você vai conseguir uma recuperação boa como nos últimos anos. Então tem que ter regularidade no Campeonato Brasileiro, né? Esse é o grande objetivo. E já o CRB, muitos e muitos anos tentando retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, não consegue esse ano. O CRB está um pouquinho longe na tabela de classificação, mas tem uma equipe boa. Eu acredito que a equipe do CRB tem tudo para poder se recuperar na tabela de classificação. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários aí, galera, o que vocês acharam dessa final entre CRB e Fortaleza.